Nós estamos na Promotoria de Justiça, aqui no Fórum da cidade de Porto Ferreira, e nós vamos entrevistar agora o Dr. Gustavo Ferronato, promotor de Justiça, onde ele vai explicar a respeito de uma ação civil pública contra o Banco do Brasil, em decorrência do que aconteceu aqui no município e a paralisação da agência aqui em nossa cidade. Dr. Gustavo, o porquê dessa ação civil pública, né? Por que a promotoria decidiu, por que o senhor decidiu entrar com essa ação? Bom dia, Osni. Primeiro, obrigado à presença do jornal para esclarecimento da população com relação ao fato ocorrido. Bom, é de conhecimento geral a interrupção parcial das atividades do Banco do Brasil a partir de um evento ocorrido no mês 9, né? Um furto ocorrido nas dependências da agência que ocorreram danos, né, as questões de segurança da agência, e com isso houve a suspensão dos saques na agência. Houve uma representação pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui na promotoria, também uma representação pela Câmara Municipal de Porto Ferreira com relação aos fatos, e foi instalado inquérito civil aqui na promotoria, que é um instrumento que a gente utiliza para investigar fatos na esfera de direitos do consumidor, como foi feito agora. E, através da resposta obtida pelo Banco do Brasil, no sentido de que as atividades voltariam a se regularizar no mês 3 de 2018, né, apresentando a informação de que seria necessária a realização de licitação para os materiais envolvidos no local, o Ministério Público entendeu que a justificativa não se mostrou suficiente em prejuízo dos consumidores aqui de Porto Ferreira. Tentei, no primeiro momento, efetivar um acordo com o banco para que as atividades fossem restabelecidas de forma imediata. Todavia, o banco não se mostrou prontamente interessado na realização do acordo, e eu preferia fazer um acordo com o banco porque seria uma segurança jurídica um pouco maior, né? Todavia, não foi possível, então foi proposta ação civil pública na data de ontem, segunda-feira, né? Obtive a liminar aqui em juízo, no seguinte sentido: o banco, a partir da intimação, que eu não sei se ocorreu ontem, segunda, ou vai ocorrer hoje na terça-feira, terá 5 dias úteis para o restabelecimento dos saques na agência bancária, não nos caixas de autoatendimento, mas ao menos na parte interna do banco, né, com um atendimento convencional, sob pena de multa diária de R$5.000, né, e também com a obrigação, sob pena de multa também, de um dia antes do efetivo restabelecimento dos saques, efetivar publicação na imprensa local, em ao menos 2 órgãos de imprensa local, bem como a fixação de cartazes na própria agência explicando o ocorrido e efetivando a informação sobre a volta dos saques na agência. E isso ocorrerá no início da semana que vem, né, antes do 5º dia útil do mês de dezembro. Por que a propositura da ação com urgência nesse momento? Bom, primeiro, a liminar se fundamentou basicamente na prova da existência do risco grave que vem correndo a coletividade, especialmente os consumidores do Banco do Brasil, com relação a assaltos. Porque houve, notória a migração dos consumidores do Banco do Brasil para agências do Correio e de casas lotéricas para efetivação de saques em dinheiro, e já resultou no mês 10 em um assalto no Correio aqui de Porto Ferreira, em uma das agências, e um furto também em uma das casas lotéricas. Isso aliado ao fato de que em dezembro há uma circulação de dinheiro muito maior em razão de 13º e todas as verbas recebidas no mês de dezembro, e também em razão do aumento de compras, né, em razão do Natal e do Ano Novo,
foi imprescindível não só em defesa dos consumidores, mas também em defesa da garantia da ordem pública, a propositura da ação com a medida liminar, para que antes do 5º dia útil do mês de dezembro, os saques fossem efetivados nas dependências da agência, diminuindo consideravelmente os saques em dinheiro nos correios, nas casas lotéricas, no supermercado, aqui em Porto Ferreira, que também há a efetivação de saques, porque esses pontos não há nenhuma segurança, né? E a população fica totalmente vulnerável à atividade delitiva, né? Razão pela qual foi deferida a liminar nesse sentido. O fundamento acatado pela Justiça, expendido pelo Ministério Público, no sentido para afastar a justificativa do banco, no sentido de que seria necessário a licitação e todo um aparato burocrático que seria remetida a essa regularização para o mês 3 de 2018, foi no seguinte sentido: o banco, como fornecedor do serviço, né, oferindo lucro, sendo o evento, o roubo, enfim, o furto ocorrido o dano, né, ocorrido na agência, um evento previsível em razão da própria atividade bancária, o banco deveria dispor em seus quadros de maquinário extra, né, de um estoque de maquinário, seja aqui em Porto Ferreira, seja em qualquer outra sede, para que, ocorrendo eventos em diversas agências de toda a sua estrutura, o aparato de segurança fosse prontamente reposto, o que, a princípio, não ocorreu em Porto Ferreira. Sendo que, em razão disso, foi afastado esse prazo desmedido apresentado pelo banco e foi dada a liminar para que em 5 dias úteis fosse restabelecido o atendimento. O importante frisar que a ideia inicial minha era a formalização de um compromisso de ajustamento de conduta aqui, um acordo com o banco, porque seria algo com chance zero de ser alterado. Todavia, não tendo o banco se quantificado de plano efetivar o acordo, eu propus a ação, e a ação, ela, obviamente, a decisão liminar, ela é passível de recurso. Então, o banco, ao ser intimado, pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pode fazer um pedido liminar e, eventualmente, o tribunal pode acatar o pedido liminar do banco e alterar a decisão que foi concedida agora, ou afastando a decisão, ou com um prazo maior, enfim, isso pode ocorrer. Em razão das provas produzidas nos autos de plano, do fundamento, do risco concreto experimentado por todos os consumidores, acredito eu, espero eu, que a chance de um provimento de um recurso liminar para alterar essa decisão seja muito pequena. Todavia, posta ação em juízo, há sempre o risco de uma reforma da decisão. Hoje, terça-feira, né, o que vale é a decisão proferida aqui em primeiro grau, no sentido de 5 dias úteis para que o banco restabeleça a atividade de saque em dinheiro nas dependências da agência, não nos caixas automáticos de alto rendimento externos, mas lá no interior da agência, o que, sob pena de multa diária, né, a cada dia de eventual atraso, R$5.000 de multa, e também na obrigação de um dia antes disso, né, dos saques, o banco, tal como estou fazendo aqui agora, mas o banco também afixar cartazes na própria agência, comunicando formalmente aos correntistas, né, aos consumidores, do reinício das atividades no dia seguinte, bem como a publicação por meio de nota oficial em pelo menos 2 meios de imprensa aqui local. Eu acredito que com essa medida, espero o Ministério Público ter contribuído para a regularização dos direitos dos consumidores, dos correntistas do Banco do Brasil, contribuindo, ainda que indiretamente, também com a segurança pública, evitando os saques efetivados em dinheiro, especialmente por idosos e pessoas hipossuficientes, nas agências do correio, em lotéricas, no supermercado, aqui em Porto Ferreira, que tem um caixa eletrônico também de autoatendimento, e a vulnerabilidade é muito grande com relação a saques nesse sentido.
Doutor Gustavo, assim como a Câmara de Vereadores do município, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Porto Ferreira, né, se mostraram também solícitos aí com toda a população, o Ministério Público também faz a sua parte agora, né, movendo essas... Isso. É importante frisar que a Ordem dos Advogados do Brasil efetivou a representação aqui na promotoria no início do mês 10, salvo engano, no dia 10 de outubro. E no mesmo dia foi enviado ofício do Ministério Público pedindo explicações ao banco. E entre aquela data e a propositura da ação na data de ontem, pela manhã, a ideia do Ministério Público, em acatamento à representação formulada pela OAB e pela Câmara local, era da realização de um acordo. Especificamente, reprisando, o acordo afastaria qualquer tipo de insegurança de um futuro recurso ou algo do tipo. Por isso que nesse período, entre o dia 10 ou 11 do mês 10 e até a data de ontem, não foi proposta ação civil, porque as tratativas no inquérito civil eram voltadas à realização de um acordo. O que não foi possível, e eu, tratando de direitos coletivos, né, em razão de consumidores, eu como promotor do consumidor local, tenho que primeiro tentar equacionar na forma administrativamente, né, e só procuração em último caso. Como necessitando de um prazo razoável de 5 dias para cumprir a ordem e estando próximo do final do mês de novembro, às vésperas, né, do início dos saques do mês de dezembro, e não formulado o acordo pelo banco com o Ministério Público, a medida foi tomada agora e o acatamento, e acredito que em caso de eventual recurso, em razão dos fundamentos, das provas de plano produzidas nos autos, não haverá reforma da decisão. É claro que ainda, em caso de eventual recurso, eu como promotor participante do caso, vou acompanhar o recurso de perto, talvez entrar em contato com a Procuradoria do Ministério Público para ter um contato próximo no Tribunal de Justiça, para chamar a atenção dos pontos principais da ação junto aos desembargadores, para que não seja, se houver o recurso, para que não seja deferido uma liminar, um efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento a ser interposto pelo banco, para que essa decisão seja mantida. A Câmara Municipal, a OAB, e acredito que até o Executivo, o prefeito também tomou providências junto ao PROCON, né, demonstra que todos os órgãos estão atentos à defesa dos direitos coletivos, e o Ministério Público, da mesma forma, tentou equacionar essa questão administrativamente nesse período, não foi possível, e como última alternativa foi necessária a propositura de ação e uma determinação judicial para cumprimento da ordem. Doutor Gustavo, logicamente que chegam essas informações, né, no tocante à segurança, e o senhor tem conhecimento também que, né, de algumas coisas que vêm acontecendo. Entre elas, o que mais preocupa o promotor? Bom, é fato que os consumidores, especialmente os aposentados, os pensionistas que necessitam dos seus rendimentos, né, de forma urgente no começo do mês, isso demanda transtornos imensos e especialmente os idosos, eles procuram meios para efetivar saques. O que preocupa muito o Ministério Público, e foi feita essa ação agora, antes do 5º dia útil do mês de dezembro, é a eventual possibilidade de aposentados, pensionistas e correntistas em geral, que não dispõem de veículo próprio ou que dispõem de algum tipo de carência financeira, se valerem de motoristas que vão reunir diversos aposentados para transporte para cidades vizinhas, em Pirassununga, em Santa Rita, em Escalvado, para efetivar o saque, até vans, né? Não há nada formal e não há nenhum tipo de óbice
legal para que isso seja feito. Todavia, o Ministério Público entende ser o caso de muita prudência dos correntistas nesse período. É difícil pedir paciência, mas assim seria desastroso algum tipo de evento em meio de transporte para outras cidades. Os correntistas hipossuficientes que estão pensando em se valer de vans e outros motoristas que não sejam pessoas próximas da família, pessoas que estão inclusive às vezes querendo auferir lucro com relação ao fato, para que não façam, porque há uma chance muito grande de a informação chegar ao conhecimento de assaltantes e pessoas. Infelizmente há um grande número de assaltos ocorrendo na região e nada mais atrativo do que uma van ou um veículo com diversos correntistas com dinheiro em espécie. Não façam, é um pedido, uma recomendação feita pelo Ministério Público para que não façam esse tipo de procedimento para as cidades vizinhas. Se não for cumprida a ordem ou se tiver algum outro tipo de empecilho, alguma urgência para saque de dinheiro, que isso seja feito com o acompanhamento de pessoas da família de confiança, né? Não em conjunto para evitar efetivamente assaltos de forma coletiva. São medidas que eu acredito que devem ser tomadas pelos correntistas, especialmente os idosos, para evitar um dissabor com relação a eventual assalto. E também, tendo em vista o deferimento da liminar hoje, ontem, segunda-feira, com a intimação provável do banco hoje na terça, em um prazo curto, ou seja, 5 dias úteis, provavelmente segunda ou terça-feira da semana que vem, para que se alguém estiver pensando nesse final de semana, nesses dias dessa semana, de efetivar saques nos correios, nas lotéricas, aguardem para que os saques sejam efetivados nas dependências da agência na semana que vem, porque lá, sim, há todo o aparato de segurança, inclusive a liminar para o restabelecimento imediato também dos aparatos de segurança, né? E assim mitigar eventual possibilidade de assaltos, porque sabemos que as agências do correio e as lotéricas não dispõem de nenhum aparato de segurança e a vulnerabilidade é muito grande. Então, a não ser que seja algo estritamente urgente com relação à questão financeira, esperem para efetivar o saque na semana que vem, nas dependências da agência aqui de Porto Ferreira. E é claro que essa decisão pode ser alterada e possa ocorrer algum contratempo. Todavia, entende o Ministério Público que a chance é muito pequena e que, se isso ocorrer também, a gente tem medidas para tentar ainda mais proteger os consumidores, né?